Quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez na China, num horário muito louco. Quem não conseguiu ficar acordado, vamos acompanhar o que rolou. E também, às vezes, depois, para quem acompanhou também, saber o que rolou por detrás, pós-corrida, que sempre tem uma coisa ou outra que a gente perde na hora da transmissão. Então, fazia uns 5 anos que a Fórmula 1 não ia para a China, lembrando que teve a corrida da Sprint também, de sexta para sábado, essa não vou mostrar aqui, mas o Hamilton apareceu, chegou em segundo. O fã do Hamilton achava que, de repente, a Mercedes tinha uma esperança, mas ele classificou lá na frente por causa da chuva e depois na corrida chegou em segundo lugar, muito bem, animado com o carro, mas sabendo que também não tinha um carro muito bom, uma vitória do Verstappen na corrida sprint, indo para a corrida principal. É lógico que o Verstappen, sabe o que é mais duro ainda? O Verstappen falou depois da corrida que esse carro é melhor do que o carro do ano passado, principalmente em curvas de baixa, quer dizer, aguenta o Verstappen esse ano, não vai ser fácil. Ganhou 5 corridas, de 4 não ganhou uma porque quebrou, pegou fogo no freio e teve que abandonar. Então na classificação, Verstappen, para variar, sobrou, Pérez em segundo, Alonso colocou a Aston Martin em terceiro, um excelente lugar, e depois vieram as duas McLarens, mandaram bem, depois as duas Ferraris, a McLaren que teoricamente não era para andar muito bem nessa pista, e quem surpreendeu aqui, o Hülkenberg em nono, Bottas em décimo, e quem decepcionou muito foi o Hamilton, que acabou não passando no Q2, pegou um vento na curva 14, lá estavam alguns pilotos reclamando, passou direto e acabou largando lá de trás. Então, para início da corrida, Verstappen e Pérez, largada tudo ok. O Alonso, para variar, deu uma mergulhada linda por fora. O que o Norris tentou fazer com o Hamilton e deu errado no dia anterior na corrida sprint, ele fez e conseguiu certinho. Foi até quase para cima do Verstappen. O Hamilton está guiando muito, precisa realmente falar disso. Ele tem os problemas dele, muita briga, né, dentro da equipe. Às vezes ele é um cara briguento, mas está guiando demais. Aqui a gente tem a linha depois da largada, quem ganhou mais posições, quem perdeu, mas não mudou muita coisa. O Tsunoda lá de trás foi quem mais ganhou nesse ponto, com três posições. Na volta 5, o pessoal do rádio aqui já avisou para o Norris que estava aqui em quarto, o Alonso em segundo, falou, o Alonso está acelerando demais, o pneu dele vai acabar. Dito e feito, né? Eles sabem disso aí, vamos relembrar que quanto mais o piloto acelera no pneu novo, ali no começo do stint, ele sobreaquece esses pneus e depois fica sem, e nisso o Alonso começou já a perder rendimento, perdeu para o Pérez, depois acabou perdendo também para o Norris logo na volta 7, começou a sofrer um pouco com o desgaste dos pneus. Aqui Leclerc para cima do Russell, e começaram as paradas até um pouco antes do previsto. A gente vê o Guan Yu Zhou aí já na volta 9 parando, e quando essa galera para, o primeiro, o que eles fazem? Eles param antes, a volta certa para parar era lá na 11, 12, 13, um pouco mais para frente até. Quando um piloto para antes, o que ele quer? Pegar todo o grupo da frente de surpresa naquelas voltas que ele sai com o pneu novo. Só que acontece, quando ele faz isso, ele ferra com toda a estratégia de quem estava lá atrás, porque eles são obrigados a parar para não perder a posição para ele. Então, depois você vê uma sequência de pilotos, Stroll, Bottas, Ocon, Albon, Hamilton, parando na volta seguinte, mas isso acaba prejudicando um pouco a estratégia deles. Na volta 12, Leclerc vai para cima do Piastri com um melhor ritmo e fica bem próximo ali do Alonso. Alonso vem para a box na volta 12 com uma estratégia para talvez tentar levar o carro até o final, colocando um pneu duro, né? Ele sai de pneu duro até o final. Nisso entra Verstappen e, de novo, o que eu achei estranho talvez da posição da Red Bull, eles tinham um carro muito forte, e eu não sei se, lógico que eles pararam um pouco antes do ideal, justamente porque era a performance ideal deles era ali, só que eles podem se dar o luxo com um carro melhor de dar uma esticada, mesmo que perca um pouquinho de performance por causa do safety car. Essa pista, 75% das provas no passado ocorreram o safety car, já tinham sido avisados isso aí. A chance era muito grande de safety car, eles meio que ignoraram, pararam as duas Red Bulls uma atrás da outra, inclusive Verstappen e Pérez em seguida, e as paradas ficaram assim, né? O Verstappen que parou na volta 13, né? Ele com o Pérez, uma galera que parou antes, mas o ideal era mais para frente. Você vê que tinha bastante gente que não tinha parado. Com o safety car que a gente vai ver já, acabou pegando o Alonso de surpresa. Se a gente for no Alonso aqui, ele estava preparado com esse pneu duro de ir embora com ele pelo menos até aqui, de repente para colocar um médio que ele tinha no final. O que aconteceu? Na hora que vem o safety car que a gente vai mostrar,
pegou o Alonso, por isso que daí a prova dele bagunçou, porque ele não tinha mais um jogo de pneu duro para ir até o final. A maioria dos pilotos só tinham 2, guardaram 2. Ele não guardou, que usou no fim de semana. Eles fazem os testes, você só leva 2 jogos desse para o fim de semana, e acabou, ele foi obrigado a colocar um vermelho, isso atrapalhou o Alonso bem um pouco mais para frente. O Verstappen, nisso aí, sai em quarto, mas atrás do Piastri, Leclerc e Norris nesse momento, mas com um carro muito mais rápido, né? Ele vai abrindo o caminho nesse momento em terceiro, só que de repente o Valtteri Bottas fica no meio do caminho, quebra o motor, fica bem parado, até numa posição perigosa aqui, acaba entrando o safety car real. Você vê isso aqui, é perigoso para ver, isso aqui ainda estava só em bandeira amarela, para mim eles erraram nisso aí, tinha que estar no mínimo aqui nessa situação o safety car virtual, que acabou entrando depois, e depois o safety car real. Isso aí é uma outra coisa, quando o safety car real entra, por que é? Quando eles têm que trabalhar na pista, né, ter tempo de trabalhar, eles precisam agrupar os carros para todos passarem, depois entrar com o guincho lá, né, para tirar o carro. Nisso aí veio o Leclerc, depois veio o Norris, fizeram as paradas do safety car e começou uma nova corrida. Safety car sempre é muito bacana quando acontece e realmente acaba juntando todo mundo. Na largada, já confusão, né? Você vê, quem causou toda a confusão da largada que a gente vai ver agora foi justamente o Carlos Sainz. Você vê que ele dá um espaço aqui para o Pérez, ele falou que foi para aquecer o pneu, coisa e tal, só que isso aí, né, no momento, logo antes da largada, não é hora de aquecer pneu. Ele dá uma acelerada e freia aqui. Todo mundo faz o mesmo atrás. Então você vê o Alonso vem, trava para não bater, que vem, né, e vem jogando isso para trás. Então você vê, no caso aqui, o Piastri também já freando forte, com o Ricciardo também. Só que o dorminhoco do Stroll acabou levando, né, jogando o Ricciardo para cima, acabou com a corrida dos dois australianos, porque o Piastri também foi tocado nesse trenzinho aí, não abandonou a prova, mas teve a traseira do carro danificada e o rendimento caiu muito. Então Verstappen largou bem, foi embora, só que acontece, bandeira amarela, quando, né, agrupa todo mundo, normalmente gera mais bandeira amarela, acabou trazendo outro safety car, uma batida do Gasly com o Magnussen. O Magnussen viajou, o Gasly tinha deixado espaço, no final ele encostou, acabou com a corrida do Gasly. Enfim, foi penalizado por isso aí, mas já tinha acabado, né, a corrida para ele. Outra relargada, de novo Verstappen mandou essa relargada sem confusão nenhuma. Alonso na volta 39 com o pneu macio já era, né, o quinto colocado, mas ele teve que fazer a parada, o pneu macio não ia até o final, cai lá para trás, né, ele vem aqui para 12º e não tinha outra opção, né, ele não tinha pneu realmente, a gente foi ver isso depois. Ele vem subindo bastante, faz a melhor volta, faz algumas ultrapassagens legais ali, mas no final das contas, né, deu obviamente Max Verstappen. A gente vai falar um pouco do Alonso olhando a prova como um todo. Fizeram até uma simulação, e se o Alonso tivesse, né, na mesma estratégia, fosse lá, ele teria um carro talvez para chegar na frente do Russell, atrás das Ferraris. Era uma posição, no fundo não mudou muito a vida dele, né? E olhando esse gráfico, que é um resumo da corrida de todos, o que chama muita atenção é a velocidade do Verstappen, né? Ele é o azul aqui, você que largou, ele sobra para cima de todo mundo, né? Relargou, juntou tudo de novo, ele sobra para cima. Daí você vê um Pérez que foi atrapalhado um pouco pelo Norris, talvez se tivesse, né, se não tivesse o safety car, ele certeza que terminaria em segundo, mas ele ficou atrás, queimando o pneu ali atrás do Norris e não conseguiu um resultado muito bom. Outro gráfico interessante aqui são as velocidades máximas, né? Então aqui é com DRS aberto, aqui é sem DRS, esse meiozinho é de vácuo. Então você vê que a Haas conseguiu se proteger, né? O Hülkenberg conseguiu pontuar, inclusive, porque ele consegue manter os carros atrás, eles têm muita velocidade de reta, e aí você vê que a McLaren vem reclamando que o que eles precisam no carro é pressão aerodinâmica eficiente. Então eles colocam pressão aerodinâmica para mais ou menos ficar igual aos outros carros, mas onde eles perdem é velocidade de reta. Então eles, né, o que tem, quem chama atenção, a Aston Martin também, com o DRS mais vácuo, deu uma velocidade alta boa. E você vê que a Red Bull, que normalmente é muito rápida, eles colocaram mais pressão aerodinâmica para ter um carro bom de curva, e também levando em consideração que eles sabiam que passar praticamente não iam ter que passar, por isso até que o Pérez sofreu um pouco, que eles não tinham, comparado até com a McLaren, um carro muito rápido de reta. Isso aí acabou prejudicando um pouco o Pérez. A corrida acabou desse jeito aqui, o Norris, excelente segundo lugar para o Norris, graças ao safety car, mas você vê que no final
o Sérgio Pérez não tinha mais pneu para ir para cima dele, uma diferença grande entre eles. Depois Leclerc, que andou bem também, Sainz, George Russell, Alonso, foi o que deu para ele terminar, no máximo terminaria na frente do Alonso. Depois vem Piastri com o carro danificado, o Hamilton se deu bem com o safety car, o Hamilton não era nem para pontuar talvez aí, se tivesse uma corrida normal, mas o safety car acabou ajudando, e o Hülkenberg mandando muito bem o carro da Haas. Depois veio Ocon, Albon, Gasly, Guan Yu Zhou da casa, foi muito legal ver ele também. Lá o Stroll estrolando mais uma vez, Magnussen estrolou também, e o Sargent vem estrolando também bastante. E o Ricardo, Tsunoda e Bottas não terminaram. O Ricardo, uma pena que ele estava andando bem ali. E o campeonato vai assim, Verstappen vem sobrando, né? Ganhou tudo menos uma. Pérez, 1, 2, 3, quarto pódio dele. Também dá a entender que a Red Bull esse ano realmente está melhor do que o ano passado. Leclerc, Sainz, os dois carros da Ferrari, Norris e Piastri. As Mercedes azedando um pouco lá para trás. Para construtores a gente vê, né, que está aí Red Bull sobrando para frente, obviamente, mas a Ferrari com 151 pontos contra 195. Vem sobrando em segundo lugar. Essa corrida deu uma esperança que a McLaren talvez chegue começar a incomodar a Ferrari, mas a McLaren vem com 96 pontos, também meio isolada na terceira colocação. Vamos esperar para que, de repente, essa Red Bull aí evolua um pouco menos, não sei o que está para acontecer, mas o fato é que os carros estão voadores, principalmente do Max Verstappen. Agora a próxima é nas ruas de Miami, uma corrida bem interessante em 2 semanas.